Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Centro de Mídias SP. Meu nome é Patrícia e a gente vai iniciar a nossa aula pensada para todos os anos do Fundamental, nesse início de retomada das aulas que a gente começa no dia de hoje. Lembrando a vocês que essa aula, além de estar passando pelo aplicativo do Centro de Mídias, ela também pode ser acessada pelo Facebook e pelas redes sociais do Centro de Mídias. Além disso, a gente também pode assistir a aula através da TV Cultura e Educação, através do canal 23 da TV Digital. Bom, eu espero que vocês gostem da nossa aula. O objetivo dela é nos auxiliar a compreender a importância de estudar, principalmente nesse momento que a gente retorna às nossas aulas à distância. Então, será que o estudo que eu fazia na escola, na sala de aula com os meus amigos, será que é da mesma forma que eu vou estudar na minha casa? Será que tem alguma forma diferente para eu estudar? Será que tem alguma coisa que eu poderia aprender sobre estudar nesse momento em que a gente retorna às aulas dentro das nossas casas? É pensando nisso que a gente vai conversar hoje na nossa aula. E essa aula foi planejada, foi projetada para que tenha bastante interação com vocês. O que a gente precisa deixar claro nos nossos combinados? Primeiro, não compartilhem dados pessoais. Os dados são nossos, então não coloquem no chat coisas que a gente não precisa compartilhar. Outra orientação importante: nada de xingamento, vamos manter o nosso ambiente de interação da melhor forma possível, como se fosse a nossa sala de aula mesmo. E, por último, não podemos ter ofensas dentro do chat. Eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo essa aula. Ela foi pensada para a gente interagir bastante e a gente trocar algumas ideias, algumas dicas de como a gente pode retomar os nossos estudos dentro de casa. E, bom, pensando no tema da aula, que é estudo, será que vocês já pararam para refletir em algum momento da trajetória de vocês o que significa, de fato, estudar? Se vocês não fizeram esse exercício antes, que tal a gente fazer agora? Eu queria muito que vocês utilizassem o chat para esse momento de interação e pensassem e trouxessem para a gente o que vem à mente de vocês quando a gente fala de estudar. Como que vai acontecer? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês escreverem no chat. A gente vai buscar as respostas e vai trazer para cá. A gente se encontra rapidinho, tudo bem? Então, até lá. Muito bem, eu voltei. E, bom, a gente teve algumas respostas aqui e, em geral, o que a gente consegue perceber é que a maior parte de vocês associa o ato de estudar com o ato de estar na escola. Muitas respostas foram do tipo, eu estudo quando eu faço uma lista de exercício, eu faço um estudo quando eu tenho que fazer um resumo. Mas será que o estudo está relacionado só com a escola? Será que o ato de estudar ele só veio dentro da sala de aula? Falando um pouquinho sobre isso, a gente vai trazer o contexto do que significa estudar. Quando a gente pensa no estudo, a gente está falando de fazer uma ação, um esforço,
disciplinado, que envolve aprendizagem, em que a gente vai conectar conhecimentos anteriores que a gente já tem com coisas novas que a gente quer aprender, que a gente quer atingir um objetivo. Então, por um exemplo, quando a gente olha para a imagem do slide e vê essa imagem de um menino andando de skate, geralmente não é essa a imagem que a gente tem na cabeça quando a gente fala de estudo, certo? A gente está olhando para o processo de estudo de uma pessoa que quer aprender uma manobra nova, é uma habilidade nova que esse menino quer desenvolver. Para fazer isso, o que ele vai ter que fazer? Primeiro, ele vai reparar, bom, me equilibrar em cima do skate, andar em cima do skate, essa habilidade eu já domino, eu já consigo fazer. Saltar sem o skate, eu também sei como fazer, é uma habilidade que eu já domino, são conhecimentos anteriores que eu tenho. Mas o que eu queria fazer para impressionar os meus colegas e até mesmo para poder me satisfazer é dominar uma manobra de skate em que eu consiga saltar e o skate venha junto comigo e eu caia, obviamente, né, de preferência, em cima do skate. Para fazer isso, o que esse menino vai ter que fazer? Primeiro, entender qual é a dinâmica das duas habilidades que ele já conhecia. E, em seguida, colocar muito esforço, fazer repetições, entender por que dessa vez a manobra não deu certo e por que da outra vez a manobra funcionou. Ele vai fazer isso tantas e tantas vezes até um dia em que vai chegar e vai estar no sangue. Ele não vai ter tanto esforço assim. Do mesmo jeito, é o mesmo raciocínio que a gente tem que aplicar aos nossos estudos. Quando a gente estuda na escola, quando a gente estuda pensando em atingir um novo conhecimento, a gente vai utilizar o que a gente já tem de base, de conhecimentos anteriores, colocar um esforço grande em cima disso, fazer repetições muitas vezes, né? Então, pode ser que uma lista de exercício ajude, pode ser que a leitura de um texto ajude, mas muitas vezes as repetições usando técnicas e dicas diferentes que a gente vai falar aqui ajudem a gente a atingir o nosso objetivo, que pode ser tirar 8 na prova de matemática, pode ser gabaritar a prova de inglês, ou pode ser aprender a tirar uma música nova no violão. Então, todas essas habilidades que a gente tem de aprendizagem estão relacionadas ao estudo. E, bom, para que a gente fale um pouco do estudo, eu falei aqui que esse menino ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta que ele queria alcançar. A meta dele era conseguir aprender a fazer uma nova manobra de skate. E o estudo, para que ele tenha sentido para a gente, para que ele não se torne enfadonho, um pouco chato, a gente muitas vezes tem que conectar o que a gente está estudando com objetivos pessoais da gente, coisas que a gente gostaria de atingir. Quando a gente fala sobre isso, a gente está perguntando qual é o motivo do meu estudo. E são 3 pontos principais. A gente fala dos motivos de estudar quando a gente pensa qual é o sonho ou objetivo de vida que eu tenho lá na frente, que eu gostaria de atingir. No caso do 9º ano, pode ser que um sonho de vocês seja entrar numa escola técnica, pode ser que seja passar de ano, se formar. Será que a gente vai ter festa de formatura? E como será? Não é? Então, a gente tem que começar a pensar em quais são os objetivos que a gente tem para estudar. Outro ponto, ser crítico e protagonista diante do mundo. Muitas vezes, a gente quer se posicionar, a gente entende coisas novas, mas a gente não tem o conhecimento anterior suficiente para poder se posicionar frente às informações. Através dos estudos, a gente consegue fazer isso. E a gente também pode querer estudar para melhorar o desempenho da escola. Então, essa pode ser uma outra meta, um outro objetivo pessoal de vocês. Pensando, por um exemplo, nos objetivos que vocês, alunos, têm com os estudos, eu queria saber quais são, no chat, sonhos ou objetivos que vocês gostariam de alcançar através dos estudos. Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, a gente vai colocar 3 minutinhos para vocês pensarem e escreverem no chat e a gente vai trazer algumas das respostas no ar. Tudo bem? Até daqui a pouquinho.
Olá, estamos de volta. Parece que a gente está com algum probleminha no chat nesse momento de interação. A gente vai tentar consertar para que a gente possa retomar a participação de vocês nessa aula, uma vez que ela foi pensada para isso. Mas, pensando agora no que a gente faz na hora que a gente quer estudar, tem algumas dicas, do mesmo jeito que a gente tem dica para aprender uma habilidade nova, para tocar um violão, alguma coisa assim, a gente vai trazer algumas dicas e orientações que são interessantes para a nossa organização dentro desse cenário de estudo em casa. Tudo bem? São 3 pontos principais que a gente tem que levar em consideração na hora de se preparar para estudar. Primeiro, a organização pessoal. O segundo, a organização do espaço e dos materiais. E terceiro, os parceiros de estudos. Ué, mas parceiro de estudo, como assim? A gente já vai chegar lá. Quando a gente fala da organização pessoal, o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa se planejar. Então, existem algumas dicas, algumas técnicas que a gente pode utilizar para poder organizar melhor o nosso dia a dia, a nossa rotina de estudo. Lembra o seguinte, quando a gente estava na escola, a gente sabia qual era o horário de qual componente curricular que a gente ia estudar a cada dia. Do mesmo jeito que vocês estão tendo essa aula hoje comigo, a gente sabe que o horário da aula de vocês sempre vai estar ali naquele quadro. O que a gente precisa fazer? Organizar. Nesse momento, a gente precisa de um caderno, a gente precisa de um lápis para poder montar uma agenda semanal. Por um exemplo, vocês vão encontrar aqui no slide um exemplo que a gente pode utilizar. Pode ser feito através de mural, pode ser feito através do caderno. A ideia é que a gente coloque ali os dias da semana anotados e quais são os horários das atividades que a gente tem que cumprir. Então, se, por um exemplo, eu estou no 6º ano, eu sei que a minha aula começa às 7h30 da manhã, é bem cedinho. Para que eu possa acompanhar os estudos da melhor forma possível, eu tenho que ter disciplina. E colocando tudo bonitinho numa agenda semanal, colocando isso anotado, fica muito mais fácil da gente poder elaborar os nossos estudos. Normalmente, a gente faz isso em sala de aula e coloca uns recadinhos do que a gente tem que fazer nesse mês, mas a gente não está na sala de aula, então a gente vai fazer isso em casa. Segundo ponto importante, que é dica para a gente se organizar. A gente tem a organização do espaço e do material. Se a gente olhar essa imagem que aparece aí na tela, nesse lugar fica muito difícil da gente conseguir alcançar um objetivo que seja claro. Imagina que você tem que entregar o seu trabalho de ciências e você não sabe nem onde que ele se encontra. Ah, meu Deus, vocês conhecem alguém que começa o ano com um caderno e, ao longo do mesmo bimestre, ele começa as disciplinas todas trocadas? Ele perdeu aquele caderno, ele pegou um outro. Quando ele vai estudar, ele vai fazer aquele esforço direcionado e intencional para aprender algo. Vocês acham que ele vai conseguir encontrar onde ele estava? Vai ficar um pouco complicado, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é a organização do espaço. Não importa se o espaço é pequeno, se o espaço é grande. O que importa é que a gente deixe as coisas organizadas para que a gente possa encontrá-las. E falando no material, tem muita gente, eu tinha muitas amigas, que adoravam ter coleções de canetas e era tudo colorido, de todas as formas, para ajudar no estudo. Para a gente estudar e para a gente poder se orientar, o material básico necessário é um caderno e um lápis. A gente não precisa de muito mais do que isso. Qualquer coisa a mais que a gente encontre vai ser ótimo para apoiar, mas não necessário para a gente continuar avançando nos nossos estudos. E, por último, a gente tem os parceiros de estudos. Normalmente, na sala de aula, eu sempre sento próximo ou estou próximo de algum colega que eu tenho mais afinidade. Esse colega, às vezes, me lembra de quais são as entregas de trabalhos e tudo mais. Mas como é que eu vou fazer isso se eu estou em casa, afastado das outras pessoas? Eu posso utilizar as ferramentas que eu tiver à mão e as pessoas que eu estiver convivendo. Pode ser uma tia, pode ser o avô, pode ser o pai, pode ser o irmão mais velho, a irmã mais velha. A ideia é que a gente escolha um parceiro de estudo que auxilie a gente a ter o foco no nosso objetivo. Chegou o final da semana, será que a gente conseguiu cumprir
todas as metas daquele nosso plano, da nossa agenda semanal? Se a gente não conseguiu, onde será que a gente pode melhorar? Então, esse parceiro de estudo, ele vai ajudar a gente a organizar melhor como que a gente vai tocar as nossas atividades. E quando a gente pensa um pouco na técnica de estudos, a gente usa algumas na sala de aula normalmente. Lembrando, quando a gente pensa no material próprio, eu posso utilizar para grifar, eu posso pintar, eu posso fazer anotações. Mas se eu estiver utilizando um material que vai ser utilizado por outros alunos, eu não devo fazer isso. É importante que a gente tenha respeito pelo material que vai ser utilizado por outros alunos e por outras pessoas também. Das técnicas, a gente trouxe 6 aqui. A primeira delas é grifar texto. Quando a gente está estudando, por um exemplo, um texto de história, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a leitura completa desse material para eu poder saber o que é importante ali naquele texto. Se eu não completar a leitura por completo, o que vai acontecer é que eu vou sair grifando, selecionando tudo. E quando eu for estudar de novo, nada daquilo ali vai me ajudar. Não é um material que eu vou conseguir utilizar como recurso. Então, quando a gente vai grifar o texto que a gente está estudando, a primeira coisa é fazer a leitura completa e só depois selecionar quais são as palavras mais importantes. Segunda coisa que a gente pode fazer ao ler um texto, ao encontrar alguma coisa nova, é fazer anotações. Se eu estou vendo, por um exemplo, um baixista que eu sigo no Instagram tocando uma música nova e ele está fazendo algo novo com um instrumento que eu adoro, que é do meu coração, eu posso fazer anotações do que ele fez. A partir do momento que eu observo e eu anoto, eu consigo estudar e voltar novamente àquilo que eu estou querendo aprender. Outra técnica que a gente pode utilizar são as palavras-chave. A gente pensa nas palavras-chave pensando no texto que a gente está lendo. Se a gente está falando, por um exemplo, sobre vacina, eu vou identificar quais são as palavras-chave para me fazer lembrar do que aquele texto está falando. E a gente vai ter um exemplo daqui a pouquinho. Outra técnica importante de estudo são os desenhos. O pessoal do 6º ano adora desenhar. Eu, particularmente, também. Uma vez que a gente estude pré-história, por um exemplo, por que eu não posso fazer um desenho lembrando daquelas coisas que eu acabei de estudar? Então, o desenho, muitas vezes, ele pode servir como um reforço de coisas que eu acabei de aprender com conhecimentos que eu já tinha anteriormente. Assim como a gente pode também seguir para a nossa outra técnica de estudo, que são os resumos. A partir do momento que a gente fez aquela primeira leitura do texto, que a gente grifou as partes importantes, eu posso reescrever do jeito que eu entendi. Temos que tomar muito cuidado para que a gente não acabe plagiando alguém. Então, o resumo ele vai ser uma reescrita pessoal, baseado no encurtamento do que a gente entendeu daquele texto. E, por último, a gente tem um mapa conceitual, que vai ser quase um diagrama de conceitos e de ideias que estão relacionadas a um tema principal. Para a gente ter exemplificado isso, a gente vai dar uma olhada rápida num exemplo que a gente vai trazer no próximo slide. Olhando aqui para a nossa tela, a gente tem um texto em que a gente vai fazer uma leitura rápida sobre ele, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tentem selecionar o que vocês identificariam como palavras-chave desse texto. Primeira coisa que a gente vai fazer é o título. Vamos ler qual seria o título desse texto que a gente está trazendo. Como a vacinação ajuda nosso sistema imunológico? A partir do título, eu já tenho uma ideia do que vai ser trabalhado nesse material. Para ajudar nosso organismo a combater as doenças, são desenvolvidas as vacinas, produzidas com os mesmos antígenos que causam a doença, mas enfraquecidos ou mortos. A vacina ensina e estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos que levam à imunidade. É por isso que a vacina gera imunidade. Nossa, tem muito termo, tem muita coisa aí, e pode ser que a gente não conheça
todas essas palavras que estão nesse texto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar a primeira técnica de estudo que a gente acabou de citar. Eu vou pensar em grifar o texto. Quais seriam palavras importantes para me ajudar nesse estudo? Se a gente volta no texto agora rapidinho, reparem o seguinte, a gente está falando de vacina. Um dos termos que eu preciso selecionar nesse texto está logo ali na segunda linha, no finalzinho da frase. Eu sublinharia esse termo vacina. Eu vou colorir nesse texto, a palavra vacina. Eu não sei vocês, mas eu estou na dúvida do que seriam antígenos. Oxe, eu acho que eu não ouvi falar dessa palavra ainda. Se eu não sei, o que eu vou fazer? Eu vou grifar nesse texto e do lado do texto, utilizando a margem, eu vou anotar, eu vou fazer um lembrete do tipo, o que será que isso significa? Onde eu posso encontrar mais informações? A partir desse momento, eu vou continuar seguindo o texto e eu vou continuar grifando. Outros termos importantes seriam doença, sistema imunológico, tudo isso está relacionado dentro desse nosso roteiro de estudos. Outra técnica que a gente pode utilizar é a técnica do desenho. Quando a gente fala de fazer anotações do lado do texto, é importante a gente ter em mente que a gente também pode utilizar outras ideias, outras ajudas. Então, se a gente está falando de vacina, eu posso fazer o desenho de uma vacina, pensar que aqui dentro tem algum antígeno. Eu não sei ainda ao certo o que significa a palavra antígeno, mas eu sei que é o organismo que causa a doença que está enfraquecido ou morto. Então, nesse caso, eu vou pegar e desenhar algum corpo estranho que muito provavelmente está morto. Para o meu corpo, para ele entender o que eu vou fazer com essa vacina, é importante ele ter a estrutura desse antígeno, desse agente causador da doença. A partir desse momento, eu vou colocar a vacina e a gente vai ter aqui uma pessoa da saúde que vai esterilizar a vacina, esterilizar a aplicação, e aí sim a gente vai inocular a vacina na pessoa. A partir do momento que no sangue da pessoa estiver esse antígeno que está desabilitado, morto ou algo assim, o meu sistema de defesa ele pode simplesmente identificar, opa, isso daqui não é meu. Se isso daqui não é meu, o que eu vou fazer? Eu vou tentar combater, certo? E aí eu vou começar a produzir substâncias de defesa para combater aquela doença. E é assim que a vacina vai auxiliar o nosso corpo a atingir uma imunidade. Pode ser que a professora de ciências não peça para vocês um desenho sobre como a vacina é feita e como ela auxilia o sistema imunológico. Mas, se o desenho auxiliar vocês a entenderem os conceitos que estão envolvidos nesse texto, a gente vai utilizar essa técnica. Essa é mais uma técnica que a gente pode utilizar. Outra técnica que a gente pode utilizar é o mapa conceitual. A gente pode pensar, por um exemplo, que a gente tem o sistema imunológico, nesse texto, a gente encontrou que para o sistema imunológico ser ajudado, a gente precisa de uma vacina. Essa vacina vai ajudar o nosso corpo a produzir os anticorpos mais rápido do que ele faria se ele tivesse encontrado pela primeira vez aquele antígeno sozinho. Então, a partir do momento que a gente tem a vacina, essa vacina ela vai ter
a gente vai ter o nosso antígeno, que vai ser morto ou enfraquecido. Outra forma que a gente poderia trabalhar esse texto seria fazer um resumo dele. Apesar dele ser um texto curtinho, a gente poderia utilizar um resumo mais curtinho ainda para explicar como a gente entendeu isso. Tudo isso daqui, no fim das contas, vai auxiliar o nosso cérebro a conectar as informações que a gente está colocando em prática. Então, nesse caso, a gente está falando de um sistema que a gente já estudou, pelo menos os alunos do 9º ano já estudaram, do sistema imunológico, e a gente vai colocar em prática novos conhecimentos que a gente tem. Esse tema, ele na verdade está bem conectado, inclusive, com o tema que a gente está vivendo. A gente hoje está em casa, né, fazendo essas aulas à distância, porque a gente não tem uma vacina contra o coronavírus. A partir do momento que a gente tiver uma vacina contra o coronavírus, a gente auxilia os nossos sistemas imunológicos a produzirem uma defesa e aí sim a gente não ter essas consequências que a gente está vendo. Então, a partir do momento que eu consigo entender como esse sistema imunológico é ajudado pela construção de uma vacina, a gente consegue perceber o papel-chave que ela vai ter, inclusive no combate à pandemia. E, bom, eu agora queria perguntar para vocês, mais uma vez, eu sei que a gente não teve o momento da interação dos objetivos, eu queria que vocês agora pensassem quais dessas técnicas que a gente apresentou aqui vocês costumam utilizar ao estudar. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 3 minutinhos a pergunta, vocês vão utilizar o chat, respondam, e aí a gente retoma, tudo bem? Então, até lá!
Muito bem, estamos de volta. E vendo aqui pela interação, parece que temos um campeão. Resumo está ganhando disparado pelas interações no chat. Muita gente utiliza o resumo como técnica para estudar. E, por incrível que pareça, a gente está encontrando muitas citações a mapa conceitual, a mapas mentais e até técnicas diferentes. Estão citando aqui utilização de vídeos, de outros recursos para recapitular o que foi aprendido anteriormente. E essa técnica, inclusive, de assistir uma videoaula, de assistir algum outro vídeo ou algum outro material, ela é muito importante para auxiliar também na nossa aprendizagem. Então, até aqui, a gente está vendo que vocês utilizam com maior predileção uma das técnicas, mas a gente tem que levar em consideração que estudar não é apenas fazer resumo, não é apenas ler texto, certo? O que eu queria que vocês pensassem? O chat agora está funcionando maravilhosamente bem, a gente consegue receber todas as participações de vocês. Lembrando, né, que vocês estão interagindo lindamente. Vamos manter os comentários relacionados com a aula. E aí, eu queria que vocês aproveitassem e mencionassem no chat, enquanto a gente continua aqui com o nosso desafio, quais seriam objetivos pessoais de vocês, que pode estar relacionado com a escola, pode não estar relacionado com a escola, mas que vocês gostariam de alcançar através dos estudos. Pode ser aí chegar numa medicina, pode ser conseguir entrar num concurso da aeronáutica, pode ser qualquer coisa. O objetivo é de vocês. A gente queria que vocês contribuíssem no chat. Enquanto isso, a gente vai conversando. Bom, nessa nossa aula, a gente falou bastante sobre essas técnicas que a gente utiliza para estudar. E fazendo uma recapitulação, o que a gente precisa fazer quando a gente vai sentar para estudar em casa nesse novo cenário? Primeiro de tudo, organização pessoal. Eu, Patrícia, preciso estar preparada e preciso planejar o que eu vou fazer antes mesmo de começar a fazer alguma coisa. Se eu não tiver um objetivo claro, se eu não tiver uma orientação clara do que eu quero fazer ou do que eu quero atingir, fica meio complicado da gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Segunda coisa que a gente tem que ter em mente, organização do espaço. Eu posso compartilhar essa mesa com meus 5 irmãos, mas a gente tem que organizar, manter o espaço organizado, colocar tudo no seu devido lugar, criar turno, se for o caso, para que todos possam utilizar o espaço da melhor forma possível. Terceira coisa que a gente tem que fazer, ter um parceiro de estudo. Eu sozinha não consigo nada. Então, quem vai ser a pessoa que eu vou ligar, que eu vou mandar uma mensagem utilizando o chat da turma, com quem que eu vou contar para poder me ajudar nessa organização dos estudos? A ideia é que esse parceiro, semana a semana, converse com a gente para saber, está dando certo? Não está dando certo? O que pode ser melhorado? Pensando, opa, olha só a quantidade de comentários que a gente tem muita gente querendo fazer astronomia, medicina, tem gente querendo ser gamer, afinal de contas, aprender habilidades de jogos e aprender a desenvolver jogos são habilidades que a gente precisa fazer estudando, certo? Então, para a gente já ir finalizar, a gente começa a entender que dominar essas diferentes técnicas e melhorar a nossa forma de estudar é necessário muita prática e insistência. Nenhum Neymar, nenhuma Marta, ninguém nesse mundo conseguiu chegar num estado de excelência só da noite para o dia, dormindo e sonhando, sem colocar esforço. Então, para estudar e para a gente ter sucesso nessa nova etapa que a gente está vivendo, é importante que a gente coloque bastante empenho. E, para finalizar com um desafio, eu queria propor para vocês que vocês utilizem uma dessas técnicas que a gente viu na aula de hoje e que vocês não têm o hábito de utilizar. Seja pensar em palavras-chave, seja grifar o texto, criar resumo, pelo que eu entendi, a gente já está dominado. Então, vamos pensar em criar algum esquema, um desenho que traga para a gente o que a gente está aprendendo naquela aula. Então, o meu desafio para vocês nessa semana é: assistiu a aula, entendeu alguma coisa nova, como que a gente consegue recriar
e se conectar com esse conhecimento através dessas técnicas de estudo. A gente está vendo aqui muitas e muitas contribuições de vocês. A gente tem gente querendo viajar o mundo, ser streamer, músico, comprar moto. Todos esses são objetivos extremamente pertinentes que estão conectados com o que a gente quer ou com quem a gente é. Para que a gente alcance esses objetivos, todas essas técnicas que a gente estudou aqui, elas podem ser utilizadas para alcançar os objetivos de vocês. Então, vamos deixar como um desafio para essas próximas semanas que a gente está vivendo, que a gente use algumas dessas técnicas no nosso dia a dia também. E, bom, acho que engenheiro mecânico, perfeito. O que eu vou precisar que vocês façam agora é pensar como que vocês vão seguir a partir daqui com essas técnicas. E assim, a gente vai chegando ao final da nossa videoaula. E eu queria agradecer até aqui toda a contribuição de vocês. Queria agradecer toda a participação no chat. A gente teve alguns probleminhas, a gente já melhorou. Espero que na próxima aula a gente consiga fazer essa interação de uma forma melhor. E obrigado, agradeço muito pela participação de vocês. Queria que vocês pensassem em como que a gente pode retomar esses estudos e utilizassem os materiais e os recursos que vocês têm disponíveis na casa de vocês para poder se organizar. Tudo bem? Então, aproveitando aqui para trazer algumas das contribuições que vocês fizeram. Bom, tem muita gente aqui colocando até rede social como algum objetivo que gostaria de alcançar. Temos psicóloga, temos objetivos bem diferentes e que todos eles vão ser atingidos, obviamente, se a gente colocar bastante esforço e bastante empenho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero ver vocês em outros momentos também. Agradeço muito por todas as nossas interações aqui. Obrigada e até a próxima.